Bom dia e muito bem-vindos a esta sessão da iniciativa da Pedra Base, co-organizada pela Pedra Base, no âmbito da Semana da Responsabilidade Social de 2021. Como sabem, a semana é uma iniciativa da APE desde há 16 anos, 5 dias durante os quais juntamos uma vastíssima audiência, pessoas das mais diversas origens, para refletir sobre a responsabilidade social, sobre a sustentabilidade. Digamos que agora, após a publicação da Agenda 2030 das Nações Unidas, toda esta temática é dominada pelos ODS, pelo atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pela perseguição da sustentabilidade no seu conjunto. A responsabilidade social tornou-se instrumental da sustentabilidade e, portanto, a semana, continuando fiel à sua nomenclatura de Semana da Responsabilidade Social, é, na realidade, mais Semana da Sustentabilidade. Esta sessão debruça-se sobre a sustentabilidade na cadeia de abastecimento. E isso é um tema que eu não poderia deixar de classificar como da maior importância. E eu permitir-me contextualizar porque é que o classifico da maior importância. Como todos sabem, Portugal tem um enorme tecido empresarial de PMEs. Na realidade, a grande maioria do emprego está nas PMEs e a grande maioria da nossa iniciativa empresarial está nas PMEs. As PMEs têm dois tipos de públicos, dois tipos de mercado. Um mercado, para algumas, é o consumidor final, porque elas produzem diretamente para o consumidor final. Mas, para muitas, o mercado é ou a grande distribuição ou outras empresas de maior dimensão, nacionais e estrangeiras. Hoje é típico que uma pequena PME pode ser uma multinacional, no sentido de estar a vender para a Alemanha, para a Espanha, para a África, para os mais diversos sítios, e estar a comprar também a vários sítios, embora tenha poucos empregados. E se calhar uma faturação que eu coloco na banda das PMEs, junto com o número de empregados. Ou seja, para estas empresas que são diminutas, mas que muitas constituem 98% do tecido empresarial português, o que manda é o mercado. Porque elas são, dadas as circunstâncias em que hoje a economia se encontra, ainda bem, elas são obrigadas a um esforço muito grande de racionalidade. Ou seja, as margens não são, como em tempos foram, muito grandes e absorvem todo o tipo de erros e todo o tipo de ineficiências. Hoje não. Hoje as margens estão espremidas, as ineficiências não são toleradas, porque de imediato se convertem em prejuízos no final do ano, e a gestão é feita navegando entre duas margens muito próximas. É um rio estreito. Por um lado, a pressão do custo, por outro lado, a pressão do cliente que não aceita pagar mais do que uma determinada quantia, e é nesta margem que a empresa tem que conseguir gerar valor. Ora, isso faz com que os gestores das PMEs, na sua esmagadora maioria, têm que manter uma disciplina muito grande de fazer apenas aquilo que o mercado lhes exige. Porque se o mercado exige, o mercado está disponível para pagar o prémio. Mas se o mercado não exige, o mercado não paga o prémio de preço que um determinado instrumento que a empresa resolveu adotar custa. E, portanto, há uma frase que é muito comum em todos os gestores e gestoras das PMEs. O mercado pede ou não pede. Se o mercado pede, a gente faz. Se o mercado não pede, a gente não faz. E isto, para quem trabalha na responsabilidade social e na sustentabilidade, é uma coisa terrível, porque nós como que batemos numa parede. Nós compreendemos que o gestor não pode fazer outra coisa, senão aquilo que o mercado lhe está a pedir, mas, por outro lado, tentamos levar o gestor a compreender que o mercado a médio e longo prazo está a pedir, porque o mercado pede soluções mais sustentáveis, soluções mais alinhadas com as tendências do presente, com aquilo que o consumidor prefere, com aquilo que o cidadão quer, com aquilo que são as grandes tendências internacionais, até com aquilo que os fundos públicos
o orientam. Mas a verdade é que, mais uma vez, nas PMEs o curto prazo continua a ser muito presente, muito forte. De modo que resta uma solução que poderá mudar isto tudo, é mudar o mercado. Ora, se o mercado passar a pedir, as PMEs passam a fazer. Mas como é que o mercado passa a pedir? O mercado passa a pedir se, do lado das grandes corporações, dos grandes clientes, dos grandes distribuidores, a cadeia de abastecimento passar a ser persuadida a fazer a mesma coisa que elas próprias, grandes corporações, estão obrigadas a fazer. Isto é, nada adianta implantar a economia circular nas grandes corporações e não levar as PMEs a fazer o mesmo. Nada adianta defender a natureza e uma relação saudável com a biosfera se as PMEs continuarem a fazer aquilo que o mercado manda, ou seja, se o mercado não mandar. Por um lado, este esforço junto das cadeias de abastecimento é crucial para espalhar, para disseminar a sustentabilidade por todas as PMEs. Por outro lado, o esforço junto do consumidor. Mas isso é objeto de outras sessões nesta semana. Esta sessão é especificamente sobre a sustentabilidade nas cadeias de abastecimento. Portanto, saúdo-vos e a todos os oradores, a todos os intervenientes que vão dar um contributo para esta matéria e passo de imediato a palavra, com os meus cumprimentos, à doutora Anabela Ribeiro, gerente da Pedra Base, que irá conduzir esta sessão e os debates que nela vão ocorrer. Muito obrigado pelo vosso contributo. Muito bem, muito obrigada, Engenheiro Parra da Silva. Vamos então dar início aqui à nossa sessão. Nós hoje temos aqui um conjunto de convidados para tentarmos ilustrar um pouco melhor este tema. Portanto, eu vou começar por fazer aqui algum enquadramento da necessidade de trabalharmos sobre esta matéria e também as tendências, o que é que tem acontecido e como é que nós chegámos aqui aos dias de hoje. Depois, de imediato, vou passar aqui a palavra ao Luís Amado, da Bileb, porque estas ferramentas que o mercado tem disponíveis, e são diversas, a Bileb é um bom exemplo e um exemplo internacionalmente reconhecido, são instrumentos que podem ajudar muito as empresas e em particular as empresas de média dimensão a gerir melhor os impactos da sua cadeia de abastecimento e a perceber um bocadinho melhor como é que é o seu desempenho nestes domínios associados aos 3 pilares da sustentabilidade. Depois contamos aqui com a Simoldes Plásticos, na pessoa da Mariana Oliveira, que obviamente tem vindo a trabalhar sobre esta matéria e a Simoldes tem aqui uma experiência relevante para partilhar connosco, no sentido de nos dar a conhecer o que é que faz para trabalhar sobre a sua cadeia de abastecimento e como é que lida com a recolha de informação para perceber um bocadinho melhor como é que é o seu nível de risco associada às questões que vêm da cadeia de abastecimento. E, por fim, temos aqui a participação daquela que precisa de poucas apresentações, portanto, da Sofia Santos, que nos vai trazer aqui as novidades sobre a revisão da ex-diretiva de informação não financeira, que agora assumiu aqui um contorno completamente diferente e que se enquadra muito naquilo que nós estamos a falar. Nós reservámos aqui um bocadinho de tempo para a colocação de questões no final, que eu penso que acabámos por consumir o tempo aqui neste atraso inicial e, portanto, eu convidava-vos a quem tiver questões a colocar para utilizar o chat. Eu vou monitorizando e vamos, na medida do possível, tentando envolver as pessoas a dar resposta a este tema. Eu vou partilhar convosco aqui uma apresentação onde tentamos apresentar um pouco do contexto e tentar partilhar convosco um bocadinho como é que se chegou a esta questão hoje e como é que nós hoje estamos a lidar com isto. Enfim, partilhar aqui um bocadinho do problema, mas partilhar aqui um bocadinho também da solução. Portanto, basicamente, nós temos hoje cadeias de abastecimento extremamente complexas e extremamente longas. Para construir um automóvel, e aqui para dar o exemplo mais associado à Simoldes,
Nós temos fornecedores espalhados pelas mais diversas partes do mundo, e, portanto, de países desenvolvidos, em desenvolvimento, com diferentes graus de desenvolvimento da legislação, com diferentes contextos sociais também, e, portanto, isto leva a que seja extremamente complexo para uma organização, onde quer que ela esteja situada, para gerir a multiplicidade de fornecedores e de requisitos e de contextos legais para conseguir obter os materiais que compõem o seu produto final. Desde há muitos anos para cá, devido a este grau de complexidade e a alguns problemas que se têm vindo a identificar, que as empresas têm vindo a ser encorajadas ou empurradas a assumir responsabilidade por aquilo que se passa nas suas cadeias de abastecimento. E embora muitas o façam, e é preciso dizer isso também, ou seja, as empresas têm sido um motor de desenvolvimento, particularmente em regiões bastante subdesenvolvidas, através da criação de emprego, através da criação de infraestruturas de suporte às pessoas e às famílias, mas depois também temos, em alguns casos, algum aproveitamento do facto de, nesses países, a regulamentação ser quase inexistente, em muitos deles, ou de, mesmo que exista regulamentação, exista aqui uma fraca fiscalização dos aspectos sociais, ambientais, etc. Pronto, nós temos visto nos últimos anos uma migração de muitas indústrias para países menos exigentes em termos de legislação ambiental e muitas vezes também uma espécie de, também em alguns casos, aproveitamento da ausência também de grandes imposições a nível das questões sociais. E isso leva a que, enfim, tenhamos a necessidade de controlar um pouco mais esses aspectos. Portanto, nestas iniciativas voluntárias, aquilo que se levava as empresas a perceber é que há uma responsabilidade pela gestão dos impactos na cadeia de valor, em todo o ciclo de vida do produto, ou seja, pensando desde a extração das matérias-primas até à sua produção, enfim, até ao seu descarte final e, portanto, pensar em todas estas etapas e não apenas quando o produto já está feito. E promover ao mesmo tempo boas práticas de governação e de gestão do negócio e da organização. Pronto. E esta responsabilidade tem vindo a ser incutida ao nível de todas as organizações que têm cadeias de valor complexas, no sentido de as levar a perceber que elas têm que fazer aqui algum trabalho. Já na ISO 26000, que foi publicada em 2010 e, portanto, já lá vão cerca de mais de 10 anos, aparecia o conceito de diligência de vida ou due diligence, onde basicamente se tenta levar as organizações a identificar os seus impactos, quer sejam económicos, ambientais e sociais, que possam ser negativos, que resultam quer das decisões, quer das atividades da organização, mais uma vez ao longo de todo o ciclo de vida, no sentido de tentar mitigar aquilo que são os impactos negativos que decorrem dessas decisões e dessas atividades. Mas, na realidade, tudo isto tem uma base voluntária, uma lógica de responsabilidade da organização, e quando nós trabalhamos ao nível da responsabilidade social e dizemos que a nossa organização é socialmente responsável, a verdade é que este é um dos aspectos que nós temos que cuidar. E, portanto, basicamente, há uma espécie de compromisso moral com as expectativas das partes interessadas, que é assumido por muitíssimas organizações, no sentido de tentarem identificar quais são os impactos que decorrem das suas decisões e atividades e de tentar contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades de suporte, e isso são os bons exemplos, mas há também, em alguns casos, situações em que nós identificamos impactos relacionados quer com violações de direitos humanos ou de incumprimento daquilo que são chamadas as boas práticas laborais e danos ambientais, em alguns casos usurpação de terras e também, obviamente, manifestamente, muitas situações de corrupção. E para fazer face a este problema, digamos que desde há muitos anos têm vindo a ser lançadas diversas iniciativas numa base voluntária, como aquela que eu estava a falar da ISO 26000, mas todas elas numa lógica de
levar as empresas a assumir a sua responsabilidade pela cadeia de abastecimento, e muitas delas fazem-no, mas ainda temos aqui trabalho para fazer. Aquilo que são os instrumentos da OCDE, e peço desculpa aqui pelo erro, basicamente as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, que têm obviamente as cadeias de abastecimento mais complexas, definem diversas recomendações voluntárias sobre diligência devida e abordam diversas questões, desde os direitos humanos às práticas laborais através do direito do trabalho, os interesses dos consumidores, o ambiente, as questões da ciência e da tecnologia, da corrupção, mas mais centrado nas questões do suborno, porque são, digamos, aquele que assume, são a dimensão da corrupção que assume maior dimensão, passa a expressão, e também as questões da concorrência e dos impostos. Depois, e estas guidelines têm vindo a ser atualizadas para dar resposta às diferentes expectativas da sociedade, portanto, aquilo que se espera de uma organização que é socialmente responsável é que vá dando resposta e vá atualizando os temas sobre os quais trabalha para dar resposta àquilo que são no momento as expectativas da sociedade, e essas vão-se alterando em função daquilo que são os contextos sociais e dos contextos ambientais. Aqui nos Guiding Principles on Business and Human Rights também temos aqui colocados pelas Nações Unidas, pelo Human Rights Council, também temos aqui diversos deveres e responsabilidades associados aos governos e às empresas que vai no mesmo sentido, ou seja, vão no sentido de tentar remediar os impactos da atividade das empresas sobre os direitos humanos, e apresenta-nos um conjunto de 31 princípios orientadores, sendo que 5 deles estão focados especificamente sobre os direitos humanos nas cadeias de abastecimento, por se considerar que é o tema principal que precisa de suporte. E depois também tivemos aqui também já várias atualizações, mas esta declaração tripartida dos princípios sobre empresas multinacionais e política social também foram atualizados agora em 2020. E basicamente também temos aqui o tratamento dos temas do emprego, da formação profissional, das condições de vida, do trabalho e das relações profissionais. Basicamente esta revisão também vem tentar aqui dar resposta àquilo que foi o incremento dos investimentos internacionais e das trocas comerciais, ou seja, da aceleração deste fenómeno da globalização, e também, obviamente, do desenvolvimento que isso trouxe ao nível das cadeias de abastecimento a nível mais global. E, portanto, estas iniciativas voluntárias são diversas, eu estou só a tentar aqui tocar algumas delas e aquelas que são as principais referências internacionais. Não queria deixar de fazer aqui também a referência à ISO 26000, que num dos temas apresenta a promoção das práticas de responsabilidade social na cadeia de valor como um tema central, e focando aqui vários aspectos, sendo que um deles passa pela integração de critérios éticos, sociais e ambientais, de igualdade de género, de saúde, etc., nas políticas de compra e nas práticas aquisitivas de uma organização, e também levar a cabo a diligência devida e uma monitorização adequada das organizações com quem tenham relações, para tentar, obviamente, identificar esses impactos e fazer aqui a sua gestão. Estes são, digamos, os principais referenciais que levam as organizações a colocar estas questões na sua política de gestão da cadeia de valor, e depois temos instrumentos específicos que nos permitem fazer uma monitorização mais aprofundada, e aqui queria nomear, por exemplo, o EcoVadis, que tivemos connosco aqui o ano passado, que passou de uma ferramenta de gestão destas matérias para quase uma ferramenta de rating, e temos também aqui o BiLab, do qual o Luís nos vai falar. Portanto, aquilo que a Europa depois acabou por fazer e acabou por identificar como solução para algumas destas questões foi tornar algumas destes voluntarismos em iniciativas mais orientadas para a legislação, incidindo particularmente sobre os direitos humanos e sobre as questões do ambiente. Portanto, nós temos aqui uma proposta de um novo enquadramento, e esse enquadramento materializa-se na Diretiva em Governação Sustentável das Empresas,
que é classificada aqui pelo John Ruggie, que é, enfim, a referência ao nível das Nações Unidas em tudo o que tem a ver com os direitos humanos, e temos aqui uma citação dele, onde ele diz que tornar a diligência devida de direitos humanos obrigatória, com penalidades por não conformidade, como a Comissão Europeia pretende fazer, torna-se uma responsabilidade legal não apenas para a gestão, mas também para a supervisão do Conselho de Administração. E, portanto, para as organizações que incorporaram isto como parte das suas ações em sustentabilidade ou da sua responsabilidade social, enfim, tudo bem, ou seja, digamos que estão completamente alinhados com esta nova diretiva e com aquilo que vier desta diretiva para a legislação nacional. Naquelas que ainda têm um caminho a percorrer, eu diria que está no momento de olhar bem para a forma como gerem estes impactos, para a forma como envolvem a maioria das PMEs que trabalham para a sua cadeia de valor, para tentar, obviamente, dar conta deste trabalho. Portanto, aqui sobre esta diretiva em particular, ela vai-nos trazer aqui várias novidades, digamos que não são novidade para quem tem as suas áreas de sustentabilidade bem organizadas e já trata estes temas, mas na realidade, neste ponto em particular, basicamente esta diretiva pretende ajudar as empresas a gerir melhor as questões relacionadas com a sustentabilidade, quer da sua própria operação, quer da sua cadeia de valor, relativamente a questões como os direitos sociais e os direitos humanos, as alterações climáticas e o ambiente. Portanto, digamos que eu estava aqui a tentar lançar aqui o pontapé de partida apenas com este objetivo, para tentarmos ver aqui um pouco melhor agora na prática, através da Mariana, como é que isto é operacionalizado, e através do Luís, como é que nós podemos utilizar aqui o BILAB como ferramenta de gestão e instrumento de gestão dos impactos da organização, ficando a conhecer melhor quais são esses impactos e depois determinando também alguns planos de ação para fazer esse contínuo e esse trabalho. Passava aqui a palavra ao Luís para tentarmos minimamente cumprir aqui o nosso tempo. E obrigada por estar aqui connosco e por partilhar aqui o trabalho do BILAB e também a ferramenta, que eu não me vou alongar, mas pronto, deixo consigo. Dispensa grandes apresentações, o BILAB é extremamente reconhecido a nível nacional e internacional, mas passo-lhe a palavra, Luís. Muito obrigada pela sua participação connosco. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite de estar aqui em tão boa companhia, de tentar partilhar um bocadinho aquilo que são as ferramentas e também o enquadramento das mesmas, e aquilo que foram falando já me deu aqui muito que pensar, nomeadamente esta questão de que há uma coisa no movimento das B Corps, portanto gerido pelo BILAB, que as empresas assinam quando fazem parte do mesmo, e que é o facto de se perceber que as empresas, que nós todos, no fundo, vivemos num ecossistema, como já foi falado, estamos dependentes uns dos outros, e, portanto, no fundo, acabamos por ser todos cadeia de abastecimento uns dos outros, não é? E portanto, o estarmos a falar aqui da cadeia de abastecimento, acabamos por estar a falar tudo. É como aquela história de bater de asas das borboletas na China pode causar um tsunami nos Estados Unidos. Cada vez mais sentimos que isso é uma verdade, não é? Embora às vezes para algumas coisas nós não queremos que isso seja verdade. Para ir buscar fornecedores é bom, para ir resolver problemas sociais já fica muito longe. Mas a verdade é que isto é cada vez mais uma realidade, porque dizemos que vivemos numa aldeia global, mas esta aldeia não está assim a correr muito bem, não é? Eu tinha aqui uns bonecos para vos mostrar, porque entretanto vou saltar, porque também não é fácil, mas... E esta declaração de interdependência, no fundo, é isso, é que está na base do movimento esta ideia de que todos estamos dependentes de todos. E, portanto, o facto de gerirmos as coisas bem vai ser a única maneira de todos conseguirmos chegar a algum sítio dentro de alguns anos. Ou se não nós, pelo menos aqueles que nós cá deixarmos. E isso, para mim, é uma coisa que me motiva e que me preocupa,
até porque tenho 4 filhos e, portanto, gostava que eles ainda tivessem um mundo minimamente decente para viver, e estar um bocadinho na gênese do movimento B Corp, que começa em 2006 nos Estados Unidos, exatamente com esta ideia de alguém que tem uma empresa que gera de uma determinada maneira e que depois de a vender, haver virado de pernas para o ar, porque os acionistas novos tinham orientado de uma forma completamente diferente. E, portanto, a ideia é criar uma série de ferramentas que permitem, como eu gosto de dizer de uma forma assim, bastante sintética, gerir de propósito para o impacto. Porque também é importante percebermos, acho eu, que cada vez mais é importante que as empresas percebam, as nossas organizações, o que é que estamos cá a fazer, não é? Qual é que é o nosso propósito? E eu tenho tido a experiência de fazer esta pergunta e há muito pouca gente que sabe qual é que é o propósito das instituições em que trabalha. Eu tenho feito esta pergunta em salas e às vezes 10% sabe e depois desses 10%, metade o que diz é o último objetivo que ouviu. E, portanto, não é verdadeiramente um propósito e, portanto, depois fica difícil que as coisas sejam geridas verdadeiramente com impacto. E este impacto é fundamental que seja medido para que possa ser gerido. Não é? E, portanto, é nesse sentido que o B-Lab disponibiliza uma ferramenta, ou até se calhar um bocadinho mais do que uma, ou derivações da mesma, que permitem fazer esta medida do impacto para que ele possa ser gerível. Isto tem vindo a ser cada vez mais utilizado em diferentes áreas e eu vou tentar passar aqui também um bocadinho pela ferramenta. Confirmem-me só que estão a ver a ferramenta. Estamos a ver. Sim, pronto. Estamos sim. Que é uma ferramenta que é aberta, portanto, não, qualquer pessoa, qualquer entidade, porque ela está feita para entidades, não é? Qualquer empresa pode usá-la fazendo o registro na mesma. Basta ir ao bcorporation.eu ou .net e procurar o B-Impact Assessment, ou pôr B-Impact Assessment, ou Measure What Matters, ou medidas de impacto também devem chegar lá, e pondo os dados de onde a empresa está localizada, da área de operação e da sua dimensão, vão poder ter acesso a esta ferramenta. Esta ferramenta, que é este B-Impact Assessment, está dividida em 5 áreas diferentes. Então, aqui uma sexta. Esta sexta, que é este disclosure, eu costumo dizer na brincadeira que é um bocadinho como aquele formulário verde que nos dão quando chegamos aos Estados Unidos, quer dizer que não levamos bombas, que não somos terroristas, etc. Portanto, faz um bocadinho o escrutínio de uma série de atividades para as quais ainda não conseguimos encontrar maneira de gerar um impacto positivo para a sociedade e, portanto, essas, em vez de as ajudarmos com a ferramenta, tendemos a deixá-las de fora, mas todas as outras, consoante a sua tipologia, têm alguma adaptação do assessment para que não tenham perguntas completamente disparatadas, como perguntar de fertilizantes a um escritório de advogados ou coisa parecida, mas sempre cobrindo estas 5 áreas, onde, obviamente, estão cobertas, em algumas delas, mais a fundo, as perguntas que dizem respeito à cadeia de abastecimento. Sendo que, como estava a dizer há pouco, e na minha visão, nós todos acabamos por ser cadeia de abastecimento uns dos outros e, portanto, cada vez mais sentimos que o certificado a que pode conduzir este assessment, porque quem tiver mais de 80 pontos nesta certificação neste assessment pode pedir para ser validada a informação que inseriu e passar a ser uma empresa certificada e, portanto, esta comunicação com uma empresa certificada, que é uma certificação bastante englobante, estávamos há bocado a falar do EcoVadis, que tem sido uma das coisas com quem nos temos cruzado e temos tido quer perguntas dos que são certificados, porque o que é que faz sentido, e quer de alguns que já são EcoVadis a dizer que não, nós queremos ser B Corp porque já percebemos que isto, no fundo, consolida num nível, eu ia dizer superior, não é superior, é mais englobante, não é superior no sentido de ser melhor ou pior, é no sentido de ser mais abrangente. Ou seja, tudo isto aqui que temos vindo a falar e que tem-se vindo a apontar de várias boas práticas, certificações, etc., tenta ser valorizado no Impact Assessment através destas várias áreas, onde são feitas perguntas, algumas delas, por exemplo, eu estava aqui a tentar mostrar-vos algumas, têm a ver com claramente a cadeia de abastecimento, desde se ela respeita à diversidade, até à proximidade,
como podem ver aqui, inclusive se há uma política de fornecedores, tudo isto mais ligado à cadeia de abastecimento. Estou só aqui a dar-vos estes exemplos da cadeia de abastecimento, mas também aquelas áreas que estávamos a falar da parte do trabalho, também são contempladas na parte dos trabalhadores, se existe ou não existe determinadas práticas, boas práticas em termos do trabalho. O que é que isto faz? Faz não só que as empresas que estão a fazer usar esta ferramenta possam contribuir para que a sua cadeia de abastecimento seja cada vez mais educada. Eu tenho tido esta experiência das pessoas, mas eu posso fazer uma política de fornecedores? Eu digo, claro que pode, então, mas quem paga, não é? Então, ao pagar, quem paga pode pedir para que aquilo que lhes é fornecido não tenha trabalho escravo, não tenha trabalho infantil, uma série de exigências que possa vir a fazer e, portanto, criar também por aí esse impacto, mas também o facto de quem compra dizer, não, eu prefiro comprar a alguém que já tenha essa certificação porque me dá a garantia de todas estas áreas. Isto tem vindo a ser cada vez mais uma realidade em várias vertentes. Quer em supermercados que começam a criar prateleiras de produtos B Corp, quer em áreas reguladas, por exemplo, o monopólio do álcool na Finlândia, neste momento já usa a certificação B Corp como um critério para que as empresas possam estar presentes nesse mercado, quer até na preferência entre empresas. Eu tenho a experiência de algumas empresas me dizerem, que até nas que trabalham mais B2B, me dizerem, eu quando vou para o mercado americano, o facto de dizer que sou B Corp, põe logo uma série de checklists para o lado e ajuda-me a relação. Até alguém que vem para Portugal e me diz, Luís, eu quero um advogado que seja B Corp. Podes-me indicar? Até alguém que me diz, Luís, eu agora compro o vinho da Symington e fico muito contente porque aquilo tem lá um B, sinto muito melhor a beber o meu vinho. E, portanto, esta mensagem de que há aqui uma validação em termos de uma série de procedimentos tem vindo claramente a ser mais valorizada, digamos, por todo o nosso ecossistema, quer por empresas como entidades de relação de consumidor e produtor, quer dos próprios consumidores finais que também já dão importância a isto. E, portanto, temos vindo a ter, neste momento, temos centenas de milhares de utilizadores desta ferramenta, que da maneira como está montada acaba por permitir não só uma avaliação, mas também um crescimento, porque se repararem, isto tem várias opções e, portanto, eu escolhendo a opção percebo qual é a pontuação que tenho e posso perceber como é que aumenta a minha pontuação, portanto, como é que aumenta o meu impacto. E, na verdade, o que nós verificamos é que mesmo aqueles que já são certificados continuam a crescer em termos da pontuação que têm, criando um caminho para que cada vez exista mais impacto. Portanto, como vos dizia, a ferramenta é aberta, quem quiser pode utilizar, na altura em que achar que está preparado para submeter, submete-a, enquanto não, é uma ferramenta em que pode deixar notas uns para os outros, pode criar aqui como objetivo ou para vir revisitar, pode pôr a equipa a aceder à ferramenta, pode fazer download para partilhar, portanto, é completamente ferramenta de trabalho até ao dia que decidir submeter para fazer a validação, e aí há uma equipa internacional que fará o pedido de upload de alguma documentação para provar as respostas que foram dadas. Pronto, isso tudo correr bem, é pedido depois a certa fase, dependendo, ou até anteriormente a isso, que haja um compromisso em termos dos estatutos da empresa de que a gestão é feita para todos os stakeholders e é concedida a certificação que depois tem um FII anual que é pago anualmente, e a certificação deverá ser revalidada em termos da informação que é validada de 3 em 3 anos, sendo que a ferramenta pode continuar a ser usada. Queria-vos mostrar só aqui, e não ocupando muito mais tempo, que para além desta ferramenta temos desde há 1 ano e tal, 2 anos, uma ferramenta que aparece associada e que nasce pelo facto de no B-Impact Assessment, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável estarem cobertos, a posteriori, a ferramenta era anterior aos objetivos de desenvolvimento sustentável, e, portanto, foi criado um grupo de trabalho no sentido de poder, tal como o B-Impact Assessment
quantifica as 5 áreas, podermos quantificar em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável. E, portanto, existe esta ferramenta que está cruzada com o Impact Assessment. Há bocado, não sei se repararam, mas em algumas das perguntas aparece alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável a que aquela pergunta está associada. E, portanto, esta ferramenta está desenhada de uma forma semelhante, de escolha múltipla, com uma fase inicial, que é este baseline, que identifica os objetivos mais relevantes para cada uma das empresas, com o objetivo de criar, não trabalhar com 17, que é um bocado impossível, mas com aqueles que sejam mais relevantes, e depois, dentro desses, conseguir perceber onde é que estou. A ferramenta é muito semelhante e até como é que posso evoluir e fazendo o benchmark com empresas semelhantes, como aliás também acontece no Impact Assessment. Obviamente estamos aqui a falar de uma ferramenta diferente, no Impact Assessment dos procedimentos de empresa. Aqui algumas coisas não vão tão a fundo, a informação que é inserida aqui não é alvo de validação, mas é uma ferramenta que pode ser importante para as empresas perceberem quais são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis mais relevantes para si e até, de alguma maneira, terem facilidade em os poder comunicar de acordo com este formato que é cada vez mais reconhecido e impactante para todos. Portanto, o que vos queria deixar como mensagem é que estão aqui estas ferramentas disponíveis. Há aqui uma boa companhia de alguns que já fizeram um caminho neste sentido. Eu tenho uma das coisas que tem a ver com aquela interdependência que vos falava, é que não só o caminho se faz caminhando e, portanto, aquilo que vos dizia de cada vez mais o impacto ser maior, mas quando vamos em boa companhia acabamos por conseguir chegar mais longe e às vezes até mais rápido, embora às vezes se diga que é melhor ir sozinho para chegar mais rápido. Da nossa experiência, a troca de boas práticas e de boas experiências ajuda muito a que não tenhamos que fazer os mesmos caminhos outra vez e os mesmos erros e possamos aproveitar disto. Portanto, há sempre muito no espírito do movimento esta ideia de vamos partilhar as experiências e ajudar os outros a chegar lá. Não existe na pontuação mínima para nenhuma das áreas, portanto, há empresas que são muito melhores numas áreas do que noutras. O que fazemos é distinguir todos os anos as que são melhores em cada uma dessas áreas e criar um case study para que partilha de boas práticas para que possam inspirar as outras a chegar também mais longe nessas áreas. Obviamente que, para além disto, fazemos muitas outras coisas e resultam parcerias entre as empresas, etc. Portanto, o facto de entrar neste desafio permite cada vez mais conseguir ir quantificando e ir percebendo onde é que os outros já estão. E eu tenho esta experiência de perceber que estamos aqui num grupo em que há muita gente que criou empresas já com o objetivo de criar impacto. E isto comparado com algumas empresas que já temos há algum tempo e que acham que de repente eu agora vou criar impacto, às tantas a assimetria acaba por ser bastante grande e quando se faz o benchmarking as pessoas percebem isso, ou quando fazem o assessment as pessoas percebem, afinal eu ainda tenho um caminho grande para fazer, eu achava que já estava a fazer muito, mas há outros que na realidade vão mais à frente. E esta ferramenta no fundo vai permitir fazer esse benchmarking e perceber quais são os passos que eu posso como empresa dar para poder chegar onde outros já estão, porque no fundo não está ali nada que não seja execuível de uma forma a médio, curto, médio ou longo prazo, dependendo das coisas que estão em causa. E, portanto, temos aqui uma ferramenta que é usada, quer tal como vou terminar só como aquilo que vos estava a dizer no início, tal como as empresas sentem que podem escolher as B Corps em termos da sua cadeia de abastecimento, também a própria ferramenta é usada muitas vezes por empresas para gerir a sua cadeia de abastecimento, embora não exigindo que sejam a certificação, mas são aqueles os critérios que eu quero usar. Temos fundos de investimento que usam esta ferramenta para avaliar os seus projetos, temos o Banco da Colômbia, que todos os projetos onde tem o seu dinheiro monitoriza através da ferramenta do Impact Assessment e, portanto, consegue perceber qual é que são as áreas em que estão mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Temos aqui uma hipótese de medir cada vez mais o impacto e, com isso, conseguirmos ir sendo cada vez mais eficientes, porque eu acho que é isso que é o relevante e importante, para que consigamos ter recursos que cheguem para todos neste mundo global, como se falar, que acabamos por ser todos, de alguma maneira, fornecedores dos outros, como no ecossistema natural, o predador e a presa e o predador acabam por ser um círculo que se fecha
também aqui nós vamos viver isso em termos do ecossistema empresarial e, portanto, este tipo de ferramentas que podem ser partilhados por todas as empresas de uma forma ágil, penso que serão cada vez mais úteis nesta gestão desta cadeia de abastecimento, que afinal somos todos, e é isso que tentamos fazer com o movimento das empresas Bicorpos, e a Cubilab dá apoio, no sentido de disponibilizar esta ferramenta e tudo aquilo que seja preciso para que as empresas a possam usar de uma forma eficiente e com isso se tornarem mais competitivas e mais atrativas para uma sociedade que as deve acolher, porque elas no fundo têm que criar valor positivo para a sociedade e impacto positivo para a sociedade, porque se não criarem esse impacto, então a sociedade se calhar não devia ter capacidade de as manter e devia arranjar uma maneira de acabar com elas, não é? E acabo eu, para não acabarem comigo antes, já falei muito. Não, Luís, obrigada. Eu sou utilizadora, portanto sei as vantagens que traz e o facto de se poder fazer comparações e a pessoa perceber onde é que está. E queria reforçar a sua ideia final de isto de facto é um ecossistema, portanto se é um ecossistema eu tenho que olhar para aquilo que os outros fazem, nós interagimos uns com os outros e é a única maneira de funcionar. Portanto, obrigadíssima, pedia-lhe um favor, que era ir ao chat do palco, porque tem lá uma pergunta que eu gostaria que fosse o Luís a responder, porque tem mais competência do que eu para isso, e eu iria passar a chamar a Mariana para nos vir aqui partilhar um bocadinho sobre como é que a Simoldes Plásticos, portanto o grupo Simoldes Plásticos, lida aqui com estas matérias, pronto. Portanto, nós queríamos trazer aqui um bocadinho de diversidade ao nosso evento, portanto o Luís não dá para trazer aqui todos os instrumentos que podem ajudar nesta matéria, mas o ano passado trouxemos o Ecovadis, este ano trazemos o Bilab e agora queríamos aqui uma espécie de caso prático, porque a Mariana é a implementadora MOR e pronto, e era para ouvir lá aqui um bocadinho sobre esta matéria. Faça favor. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Conseguem-me ouvir? Muito bem, ouvimos-la lindamente. Bem, queria começar por agradecer o convite. É sempre muito importante perceber que as soluções não são únicas e acabamos agora de ouvir o Luís Amado e de facto as soluções não são únicas. Há uma imensidão delas e isto tudo começa por a vontade de querer e querermos estrategicamente ser diferentes no mercado. Pronto, eu vou começar então, vou fazer aqui a apresentação. Vou começar por apresentar um bocadinho. Sim. Não sei se já conseguem ver o meu ecrã. Conseguimos ver, só não está em modo de apresentação ainda. Eu julgo que já vai estar. Sim, já está. Está tudo bem, Mariana, okay. Está ótimo. Muito bem. Eu vou começar por fazer assim um zoom muito rápido do Grupo Simoldes. Portanto, o Grupo Simoldes iniciou-se nos anos 60, portanto, no ano 59, pela mão do Sr. António Rodrigues, a criação de uma fábrica de moldes, portanto, e a partir daí isto foi a rampa de lançamento para tudo aquilo que existe hoje ao nível do Grupo Simoldes. Portanto, nós temos a divisão de moldes e a divisão de plásticos. Portanto, hoje estamos aqui para falar um bocadinho daquilo que é a divisão de plásticos, especificamente da atividade que estamos a fazer ao nível da central. Portanto, nós estrategicamente estamos distribuídos 3 fábricas em Portugal, algumas delas na Europa, sendo que a última foi efetivamente construída em Marrocos. Portanto, tudo isto vem no seguimento daquilo que nós consideramos ser estratégicos. E para ser estratégicos nós temos que andar sempre um passo à frente da concorrência, digamos assim. E, portanto, temos esta panóplia de indústria, de tecnologia, de conhecimento. Evidenciamos sempre aquilo que é a nossa missão, os nossos valores, portanto, transversalizamos isto de forma igual em todas as fábricas. É evidente que, estrategicamente, para sermos os melhores, também temos que criar e implementar aquilo que é a base, quer de sistemas, quer de sustentabilidade. E, portanto, isso também tem que ter a colaboração de todos, quer de clientes, colaboradores e fornecedores, não é? Acaba por ser um bocadinho assim. As nossas tecnologias são as tecnologias que fazem parte daquilo que é o processo de injeção. Temos algumas diferenciações, como a bioinjeção, a injeção a gás, a injeção de um shot,
ao nível de processos que estão interligados com aquilo que é a injeção, temos processos de soldadura por laser, vibração, ultrassom, corta laser. Temos uma unidade de revestimentos situada em Portugal e outra na República Checa para dar suporte àquilo que é a necessidade do cliente. Portanto, fábricas, para quem fornecemos painéis de porta, precisam ter todos os processos que fazem parte do conjunto de um painel de porta. E, portanto, aqui em Portugal temos a unidade de revestimentos, de apoio a braços e na nossa fábrica da República Checa. E, portanto, todos os processos de montagem, quer através de montagens manuais e supervisionadas por periféricos de detecção. Depois, em termos de processos de acabamento, temos a pintura, temos uma fábrica cá em Portugal de pintura, temos outros processos de conhecimento de in-mold decoration, hot stamping, uma imensidão disto. Isto sempre com base naquilo que nós temos como digamos assim, um objetivo, que é todos sermos participantes naquilo que é um processo de melhoria contínua. Para vos dar uma ideia daquilo que é o nosso core, nós trabalhamos para praticamente todas as OEMs, portanto todos os construtores de automóveis, e daí estarmos distribuídos por toda a Europa de forma a que a nossa cadeia de abastecimento de logística esteja o mais próxima e com os menores recursos possíveis, e portanto temos um bolo de cerca de 40% para o grupo PSA, que agora é Stellantis, e de 48% para o grupo Volkswagen. Para estes dois monstros da construção automóvel, nós temos projetos de interior, portanto é aí que está o nosso valor acrescentado, portanto peças de interior, pilares, peças de cockpit. Temos também peças da mala, tivemos os últimos projetos recebidos cá para carros elétricos, onde fomos os selecionados para as malas, e temos também tudo aquilo que é peças de exterior, temos peças de cavas da roda, front-ends, tudo aquilo que se encontra no exterior de um carro. Portanto, ao longo do nosso trajeto e de forma a conseguirmos acompanhar efetivamente os nossos clientes e estrategicamente sabíamos que isto tinha que acontecer, nós tivemos a necessidade de criar aquilo que nós consideramos o conceito de sustentabilidade na Simoldes. Criamos então assim estes pilares que achamos que efetivamente sem eles não há estrutura para ter a sustentabilidade. Temos a criação de valor, portanto, das partes interessadas, do colaborador ao nível dos postos de trabalho, assim como em tudo o que é aquilo áreas de inovação e desenvolvimento, que é o ponto que temos a seguir. Portanto, sempre que concorremos a um projeto, temos a necessidade de tentar, e às vezes é difícil, mas tentar que cada vez mais as matérias-primas, os componentes, sejam de uma origem mais sustentável, por isso é que também trabalhamos com fornecedores dessa forma, que tenham um menor ou o mais baixo impacto ambiental, quer na criação de resíduos, quer numa eficiência energética, quer ao nível de utilização de águas. Outra situação que nós falamos há pouco e tem a ver com aquilo que é os requisitos legais, ou seja, nós sabemos que temos que fazer cumprir tudo aquilo que é requisito legal, não é, no nosso país, quer ao nível dos sistemas, neste caso vamos colocar ao nível da ISO 14000, Sistema de Gestão Ambiental, temos que ter esse requisito legal cumprido, temos que ter auditorias, temos que transversalizar aquilo que são as boas práticas e depois, por fim, temos aquilo que nós consideramos ser a sustentabilidade da cadeia de fornecimentos. E aí sim, é que começa toda este trabalho base, não é? Com a passagem da informação da cadeia de fornecimentos. Portanto, este esquema aqui é simples de perceber que, efetivamente, nós recebemos por parte dos nossos clientes tudo aquilo que são as exigências em processo RFQ. Essas exigências foram-se transformando naquilo que são os objetivos e as metas, neste caso, objetivos ODS, Desenvolvimento Sustentável, e metas para 2030. E daqui surge aquilo que foi o nosso relatório de sustentabilidade reportado em 2019 relativamente a 2018,
e aí sim começa este trabalho de passagem de informação na cadeia de fornecimento. Portanto, nós não só queremos ser competitivos, queremos estar estrategicamente centrados naquilo que são as necessidades do cliente, mas queremos também que os nossos fornecedores nos acompanhem neste percurso, porque nós sem eles também não somos estratégicos e, portanto, se nós não tivermos fornecedores capazes de acompanhar a evolução, tudo isto se torna mais complexo. É evidente que, isto já foi falado aqui pelo engenheiro Parra da Silva, nós estamos a falar sempre do mesmo tipo de estrutura de fornecedores. É muito difícil termos fornecedores que fornecem diretamente aos construtores automóveis e termos fornecedores locais. E, portanto, tudo isto é um trabalho que foi feito a pensar nesta standardização, ou seja, não penalizar em demasia todos aqueles que não conseguem acompanhar a curto, médio prazo, mas também não deixar cair a toalha, ou seja, para trabalhar connosco, nós queremos e exigimos que haja aqui um compromisso, ok? Portanto, com base neste inquérito de sustentabilidade, houve a necessidade de o criar, até porque nós, enquanto fornecedores das OEMs, dos construtores, também somos avaliados, há pouco falamos no EcoVadis, somos avaliados e, portanto, isto passa a ser uma plataforma de rating, digamos assim, não só de avaliação, mas de rating, e, portanto, as entidades externas acedem a essas plataformas para nos avaliarem estrategicamente em termos de benchmark com outros fornecedores ao nosso nível, e, portanto, nós quisemos transversalizar um bocadinho isto. Portanto, esta plataforma, uma plataforma cuja metodologia tem como base as políticas, ações e resultados, não é? Estão envolvidos nesta plataforma, o processo comercial. Portanto, nós temos as nossas compras e o nosso desenvolvimento de fornecedores a trabalhar em paralelo com a nossa área do Quality Management. E, portanto, daqui tem que sair uma avaliação que abrange 4 pilares que para nós são os essenciais: ambiente, políticas sociais, segurança e saúde no trabalho e a gestão de fornecedores por si só. Temos aqui assim uma visualização um bocadinho simplificada daquilo que é a plataforma. Portanto, os fornecedores vão ser convidados, e estamos a falar quer de novos fornecedores, quer de fornecedores enquadrados no painel, vão ser convidados através de um convite feito, quer por mim, quer pela colega de desenvolvimento de fornecedores, quer pelas compras, são convidados a aceder a esta plataforma através de um convite. Colocamos agora aqui uma questão que poderíamos falar em potenciais fornecedores. Não fazendo parte do nosso painel, eles são convidados a preencher este questionário. E através deste questionário nós podemos avaliar se efetivamente é a nossa intenção trabalhar com eles ou não. Podemos chegar à conclusão que não é. E, portanto, este assessment é efetivamente importante para nós, não só para os que estão no painel, mas também para todos aqueles que nós queremos integrar no painel. Portanto, acaba por abranger uma série de questões ao nível do ambiente, do SST, das práticas sociais e da gestão de fornecedores, e depois esta plataforma vai nos dar um histórico daquilo que para nós ou são aqueles que efetivamente com quem nós queremos dar a prioridade em termos comerciais, aqueles que precisam de suporte e aqueles que estão a iniciar ainda um caminho que eu espero que seja o caminho da sustentabilidade e o caminho de comercial, ou seja, com o que nós conseguimos trabalhar. Em termos destes 4 pilares, portanto, isto não será novidade para ninguém, portanto, nós, ao nível do ambiente, temos questões ao nível da implementação do sistema, da ISO 14000, o cumprimento legal, claro que nós temos que saber enquadrar que estamos a colocar questões a fornecedores de países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, nem sempre a parte legal se cumpre ou existe em determinados países, mas esta questão tem que ser colocada, porque só assim é que nós conseguimos avaliar o risco. Falamos daquilo que são as políticas, as boas práticas, os mecanismos de controle, porque não basta só dizermos que sim, que nós fazemos tudo e somos espetaculares e gostamos muito do ambiente, mas tem que haver um mecanismo de controle. Portanto, nós temos que ter auditorias de controlo
temos que ter mecanismos internos ou externos à organização que nos permitam, depois a nós, conseguir avaliar essa parte. Claro que a formação e a sensibilização é importantíssima, porque tem que haver constantemente um refresh, quer na parte do ambiente, quer na parte da segurança e saúde no trabalho, por exemplo, e, portanto, a formação e a sensibilização das pessoas é importantíssima. Ao nível das políticas sociais, falamos um bocadinho daquilo que são as condições de trabalho, portanto, as condições de trabalho das práticas laborais, o trabalho infantil, aquilo que nós falamos muitas vezes e que ouvimos falar muitas vezes, a escravidão, os códigos de ética e de conduta, a corrupção, a discriminação, o assédio. Ao nível da segurança e saúde no trabalho, é um sistema, é exatamente como o ambiente, e, portanto, temos que saber efetivamente se existe essa implementação do sistema, da 45.001, o cumprimento legal, que tem que ser adequado ao país onde estamos a avaliar a atividade do fornecedor, as boas práticas, a política, portanto, mais uma vez falamos naquilo que são as evidências, os mecanismos de controle e a formação são essenciais, tal como no ambiente. Portanto, não existe formação eterna, nós temos que estar constantemente em ciclo de formação e de sensibilização. Depois, aquilo que diz respeito à gestão de fornecedores, portanto, eles próprios vão ter na cadeia deles fornecedores. Portanto, aquilo que nós estamos a transversalizar com o fornecedor A, B ou C, temos que saber exatamente se existe alguma política, alguma boa prática também com os fornecedores do seu painel. E, portanto, isso abrange duas áreas importantes, a ambiental e a social, o Código de Ética e de Conduta, o cumprimento legal e o mecanismo de avaliação. É evidente que esta gestão de fornecedores, tal e qual como o próprio fornecedor, deve estar enquadrada e nós temos que fazer essa avaliação enquadrada, quer na parte geográfica onde ele está localizado, quer do tipo de produto e quer do impacto desse mesmo produto dentro da nossa organização. Okay? Não demeritando um fornecedor indireto, quando eu digo indireto é um fornecedor, vamos imaginar, de um produto que seja necessário comprar aqui dentro da organização, mas não terá o mesmo impacto em termos, ou terá um impacto menor na nossa cadeia de fornecimento que uma compra de uma matéria-prima ou um componente que é feito, por exemplo, na China, vamos imaginar. Portanto, tem que haver esse enquadramento, por isso é que estão envolvidas 3 entidades, desenvolvimento de fornecedores, compra e o Quality Management, neste caso. Em termos de avaliação, esta é um bocadinho a imagem daquilo que nos sai, portanto, nós avaliamos o risco de um fornecedor através de uma classificação, que pode ser baixa, média ou de alto risco. É evidente que nós não queremos ter fornecedores cujo o risco é elevado, mas temos que estar preparados para isso e temos que identificar a estratégia de trabalho com eles. Não podemos ter o mesmo tipo de abordagem com o fornecedor de baixo risco e de alto risco e, portanto, identifico aqui nesta tabela o tipo de seguimento que nós vamos dando. É evidente que um fornecedor de baixo risco tem que ter uma monitorização um bocadinho mais espaçada, não deixa de haver uma monitorização, mas tem que haver um benchmark comparativamente até a outros fornecedores no mesmo patamar e se efetivamente estão ao mesmo nível ou se há aqui um desnível entre eles. Aqueles que estão num patamar médio ou intermédio, digamos, tem que haver uma evidência daquilo que são os pontos críticos e de realçar que esta plataforma tem efetivamente como base as políticas, as ações e os resultados, mas isto não pode ser por si só uma teoria, tem que haver evidências e para haver evidências tem que realmente haver um processo de melhoria contínua acompanhado a isso. Temos então, nesta avaliação média, o compromisso e um processo de melhoria e com isto temos que ter sempre aqui a sistemática do PDCA, portanto, associado àquilo que está menos bem e àquilo que precisa ser melhorado e está identificado como um ponto crítico. Temos que ter sempre um plano de ações, temos que ter evidências do que está feito, o plano de ações, quando é que está previsto fazer e fazer um seguimento assertivo, ok? O mesmo com o fornecedor de alto risco. Portanto, nós temos aqui uma série de definição e de objetivos e de plano de ações que tem que ser seguido e, neste caso, em particular, uma avaliação. Portanto,
Enquanto que no baixo risco vamos fazendo uma monitorização, aqui tem que haver uma avaliação mais assertiva, com maior frequência, com maior suporte, porque, como nós falamos, efetivamente, as empresas não são iguais, não têm a mesma estrutura, dependendo de onde estão localizadas geograficamente, do tipo de empresa que é. E, portanto, nós temos que conseguir, dentro deste enquadramento, suportar aquele que está numa fase ótima estratégica da empresa, como aqueles que realmente querem chegar a um patamar e não conseguem. E, portanto, temos que trabalhar com eles nesse sentido. É evidente que de tudo isto, nós temos a consciência que isto não é só um mar de rosas, isto não vai ser fácil e, portanto, temos aqui os 3 mais, que consideramos aquilo que é, por exemplo, os benefícios que vamos tirar desta plataforma e temos aquilo que são os desafios. Eu não queria dizer que é o 3 menos, mas são efetivamente os desafios. Portanto, nós vamos ter uma série de benefícios e ao transversalizarmos isto nos nossos fornecedores, acho que conseguimos ter uma análise de risco muito mais pormenorizada, conseguimos saber se há efetivamente risco ou não, se essa abrangência em termos de avaliação consegue nos dar o detalhe, quais são as áreas até mais críticas e menos críticas, aquela onde nós podemos trabalhar. Portanto, há aqui uma redução de risco quando nós selecionamos qualquer fornecedor para nos fornecer um componente. Temos aqui uma redução de custos. É evidente que a sustentabilidade e toda a parte que envolve as políticas ambientais e as políticas sociais, temos aqui uma redução de custos, quer ao nível de processos, quer ao nível de metodologias implementadas e, principalmente, temos aquilo que faz com que nós estejamos no patamar que estamos e queremos transversalizar isso, que é a diferenciação no mercado. Nós estamos aqui por algum motivo. Nós trabalhamos nesse sentido e queremos que os nossos fornecedores nos acompanhem. De outra forma, acho que não há possibilidade de sobrevivência com a competitividade que existe na indústria automóvel. Não há outra forma de trabalhar. E, portanto, os desafios são impactantes ao nível dos recursos, quer financeiros, quer humanos. Nem sempre as empresas têm as pessoas 100% dedicadas a um assunto. Vamos imaginar que existe, muitas vezes nas empresas, que a pessoa que está responsável pelo sistema da qualidade está responsável por outro tipo de sistemas, quer seja o sistema ambiental, seja o sistema de segurança e saúde no trabalho. E, portanto, os recursos nem sempre são os suficientes para ter um processo de melhoria contínua. Ao nível do compromisso, tem que existir esse compromisso, não basta ter a vontade de implementar, mas tem que existir efetivamente esse compromisso e, portanto, não havendo compromisso, não se consegue dar seguimento àquilo que são os nossos objetivos, não é? E os objetivos do cliente, nem os nossos para o fornecedor. Em termos de complexidade, já falei isto várias vezes nesta apresentação, temos a complexidade de uma implementação de um sistema mais robusto, de um seguimento mais apertado, um processo de melhoria, de assertividade nas ações que definimos, nos objetivos e, portanto, é muito fácil eu conseguir dizer a um fornecedor e definir-lhe uma série de etapas a cumprir e ele diz que sim, que tem esse compromisso e que vai segui-lo, mas efetivamente se ele não tiver a estrutura assim definida, vai se tornar um bolo de dificuldades e de complexidade que talvez não seja muito fácil de acompanhar. Bom, era um bocadinho isto que eu tinha para partilhar convosco. Obrigada, Mariana. Acho que nos deixou aqui uma fotografia boa da forma como vocês abordam esta questão. E também um incentivo a que outras organizações acabem por seguir o mesmo caminho, porque é como o Luís dizia, não é? Nós somos fornecedores uns dos outros. Portanto, na realidade, vocês respondem a uns, pedem a outros, esses outros devem fazer o mesmo também sobre as suas cadeias de abastecimento e, portanto, acho que é relevante. Obrigada, Mariana. Obrigada eu. Obrigada. Espero que fique connosco agora para ouvir aqui a Sofia, que também traz aqui novidades que têm impacto sobre a Simoldes.
Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Sofia, se puderes aqui juntar-te a nós, seria bom. Já estamos aqui com um pouquinho de atraso, mas, enfim, digamos que o mundo não é perfeito. Aquilo que vamos aqui explorar com a Sofia será a revisão da Diretiva de Informação Não Financeira, que traz aqui novidades que a Sofia nos vai explicar e que isto é um bocadinho mais complexo do que parece. Mas, enfim, não vou ser eu que vou estar aqui a apresentar e, portanto, passo-te já a palavra. Se houver algum problema com a partilha, eu posso fazer isso. Pois, ainda bem, Anabela. Não, está tudo bem. Okay. Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e penso que consigo... Eu estou aqui a tentar partilhar. Tu tens um Mac, não é? Tenho um Mac. Pronto, pegas na apresentação e pões em cima disto, em cima do ecrã onde tu estás. É esse o segredo. Os Macs têm estas cenas. Assim em cima? Assim em cima, sim. E quando fazes clicar no terceiro botão, pões janela e já te vai aparecer. Oh, meu Deus, vocês estão-me a pôr nervosa. Agora não há razão. Não há razão. Muito bem. Tem que estar na mesma secretária, estás a perceber? Tem que estar no mesmo ecrã, porque senão não dá. É isso que eu estou a tentar. Peço que me deem só uns segundos. É tranquilo. Ok, então eu a coloquei. Sim. Ok. Agora carregas no terceiro botão, que é o que tem uma coisinha vermelha em cima. Sim. Para partilhar. Pões janela. Partilha. E não acontece. Não, é o Mac. Então queres que eu partilhe? Queria, por favor. Isto acontece, e peço desculpa porque o erro foi amigo que nós não testámos, porque eu não consegui testar antes. Não faz mal. Mas o Mac tem destas coisas. Tem. Não é, mas é tão bom. Olha bem. Eu não trocaria por nada deste mundo. Pronto, olha, está aqui. Vou fazendo então aquele discurso no próximo slide. E tu vais passando, Anabela. Pronto, antes de mais, obrigada por estar aqui. E aquilo que me foi pedido hoje, e rapidamente, é dar uma visão global sobre o que é que vai acontecer no novo reporte. Anabela, sim, podes passar para o próximo. Para as novidades a nível do reporte financeiro, do reporte corporativo, ou seja, dos antigos relatórios de sustentabilidade, que depois foram, a dada altura, a informação não financeira e que parece que agora vai voltar ao tema de reporte corporativo de sustentabilidade. Portanto, eu vou-vos dizer um bocadinho quais são as novidades, sendo que para perceberem essas novidades eu faço aqui um apanhado também de outros temas para se perceber o âmbito que a coisa está a ganhar. E, portanto, peço que vocês foquem no facto de a minha apresentação de hoje está relacionada com transmitir informação nova sobre quais vão ser as exigências futuras relativamente aos típicos relatórios de sustentabilidade, sendo que eu, para lá chegar, vou ter de explicar algumas coisas para perceberem o âmbito. Vou começar, portanto, por explicar que, atualmente, o tema que mais falado de Sustainable Finance, ou seja, de financiamento sustentável, está intrinsecamente ligado ao tema das empresas. E, portanto, não é um tema só da banca e do setor financeiro, como se possa achar pelo nome, mas é um tema que está muito ligado às empresas e, em última instância, quem vai conseguir resolver isto serão as empresas. E o ónus todo estará em cima das empresas, ou seja, estará na capacidade que as empresas terão em reportar a informação que toda a gente vai começar a pedir. E de onde é que isto vem? Isto vem vem de há uma série de anos. Nós já temos uma diretiva de informação não financeira que está em vigor em Portugal e que há um conjunto de empresas que, com mais de 500 colaboradores de interesse público e cotados em bolsa, são obrigadas já a reportar anualmente um conjunto de informação não financeira. Portanto, o reporte de informação não financeira obrigatória não é novo, vá lá. No entanto, em 2018, a Comissão Europeia lançou uma coisa que foi o primeiro passo numa grande mudança que está a acontecer, lançou o chamado Plano de Ação para Financiar o Crescimento Sustentável, que na altura ninguém ligou muito, mas que na realidade tem 3 objetivos, que nós ao ler esses objetivos podemos achar que são objetivos exclusivamente para o setor financeiro, mas na realidade são objetivos para as empresas. Os objetivos são
com este plano de ação para financiar o crescimento sustentável. Reorientar os fluxos de capitais e os investimentos para projetos sustentáveis e portanto, se é reorientar para projetos sustentáveis, é retirá-los de projetos não sustentáveis. O segundo objetivo é integrar os riscos ambientais quando se está a analisar um projeto, ou seja, na análise de risco. E o outro objetivo é promover a transparência e a visão de longo prazo nas atividades financeiras. Ora, como é que isto está ligado às empresas? Estes 3 objetivos só se conseguem atingir se as empresas conseguirem dar informação. Basicamente é isto. Ou seja, nós só conseguimos reorientar os fluxos de capitais para investimentos sustentáveis se a empresa conseguir fornecer um conjunto de informação que me comprove que ela é uma atividade sustentável. Eu só consigo incluir os riscos ambientais e sociais na análise de risco se a empresa me conseguir fornecer um conjunto de informação. Eu só consigo promover a transparência se a empresa também me conseguir transmitir essa informação. E, portanto, este plano de ação que, à partida, muita gente pensa que é apenas para o setor financeiro, engana-se, porque o setor financeiro, de facto, tem um ónus imenso, que é como é que eu agora vou conseguir fazer esta avaliação, mas, em última instância, quem vai ter de dar a informação são as empresas. E, portanto, é por isso que há aqui uma grande revolução a nível europeu sobre o tipo de informação que vamos todos, inclusive as microempresas, ter de dar. Para atingir estes objetivos, existiram várias atividades, eu vou apenas realçar estas que estão a amarelo. Por um lado, um dos objetivos era redefinir os investimentos para atividades sustentáveis, então foi necessário definir o que são atividades sustentáveis, ambientalmente sustentáveis, e já vou lá com o ambientalmente. E, por outro lado, é preciso termos presente que tudo isto também tinha como objetivo promover a divulgação da informação não financeira. No próximo slide, Anabela. Passo ao próximo slide. Não há problema. O que é que nós temos? Nós temos aqui que, então, as empresas vão ter no meio desta necessidade de explicar, no meio desta necessidade de explicar como é que elas estão a contribuir para estas atividades económicas, a Comissão Europeia definiu a taxonomia, que no fundo define o que é que são atividades ambientalmente sustentáveis, e uma atividade para ser considerada ambientalmente sustentável tem de contribuir para pelo menos um de 6 objetivos: mitigação climática, adaptação climática, economia circular, diminuição da poluição, contribuir para os recursos marinhos e serviços de ecossistemas. E não pode danificar significativamente nenhum destes. Agora, imaginem o que é: as vossas organizações vão a um banco pedir um empréstimo para aumentar a capacidade, para uma máquina. Os bancos, muito em breve, vão começar a ter de dizer qual é a percentagem dos empréstimos que eles concedem que estão alinhados com esta taxonomia. E, portanto, vamos começar a fazer perguntas sobre essa atividade. E vão ter de fazer um clique, vão ter de vos atribuir um rating ou uma notificação, uma notação, chamemos assim, notação ambiental ou social. Da mesma forma que todos nós temos um rating no banco, quer empresas, quer pessoas, nós agora vamos ter também um rating ambiental e social, e as empresas vão ter um rating ambiental e social. Porquê? Porque os bancos vão ter todos de reportar qual é a percentagem dos seus empréstimos que está alinhada com esta taxonomia. E o que é que isto tem a ver com o reporte? Tem a ver exatamente isso. As empresas vão ter de começar a reportar como é que estão alinhadas com a taxonomia. As grandes empresas já vão ser obrigadas em breve a reportar quer o volume de vendas, quer o CAPEX, quer o OPEX que está alinhado com esta taxonomia. Ou seja, uma EDP, uma Galp, uma Navigator, uma Cecil, uma Logoplast e por aí adiante, vão ter de começar a dizer que 30%, 10%, 15%, 0% do meu turnover está alinhado com a taxonomia. Ou seja, contribui para pelo menos um daqueles 6 objetivos e não danifica significativamente nenhum deles. Ao nível dos investimentos também vai ter de reportar, ao nível de capital e ao nível dos custos operacionais, se também existir, então, esse capital investido. Portanto, é neste caminho que nós estamos a começar a entrar, ou seja, as empresas vão ter de começar a reportar o quão verde elas são, ok? E o quão verde está associado com aquilo que a Comissão Europeia definiu que são atividades ambientalmente sustentáveis. No próximo slide, Anabela. E, entretanto, para tudo isto já saíram regulamentos. Nós temos estado em Covid meio isolados, mas a Comissão Europeia, nestes temas da Sustainable Finance, foi como se não existisse Covid. Antes, pelo contrário, carregaram na velocidade e
uma velocidade incrível face aos últimos anos completamente parados neste tema. Portanto, o que é que já saiu? Nós temos um regulamento que define o que é taxonomia, ok? Ou seja, define o que é que são atividades ambientalmente sustentáveis, são uma atividade que tem de contribuir para aqueles 6 objetivos. No entanto, o detalhe de cada um deles é detalhe científico. Foi feito por cientistas. E, portanto, vão saindo os chamados atos delegados que explicam para cada setor que foi incorporado o que é que cada setor tem de cumprir para que contribua para a mitigação. O que é que cada setor tem de ter para ser um setor que esteja alinhado com a adaptação climática? Vai ao ponto de, no setor X, o limite de emissões de CO2 é X toneladas por produção. Ou seja, tem estes limites científicos. E algo que é muito desafiante é que as equipas que tiveram a fazer estas definições são cientistas. O único critério é um critério de ciência. E depois cabe-nos a nós tentar, nomeadamente ao setor financeiro e depois a quem está a recolher a informação, conseguir classificar se a atividade de uma empresa está ou não alinhada com estas definições científicas. Portanto, ainda faltam sair 4 atos delegados referente o que é que são, efetivamente, quais são os condicionantes mínimos que os setores têm de ter para estarem alinhados com a economia circular, para estarem alinhados com os serviços de ecossistemas, com as questões da água e as questões marinhas e com a questão da poluição. Portanto, tudo isso ainda vai ter de sair, mas já sabemos que vamos ter de começar a perceber e a classificar as atividades nessa matéria. No próximo slide, Anabela. Só para ter uma ideia também, os próprios fundos de investimento já são obrigados, desde o dia 10 de março deste ano, a reportar um conjunto de informação. Os fundos de investimento vão ter, quer private equity, venture capital, fundos de pensões, qualquer fundo vai ter de começar a reportar se inclui ou não algum critério de sustentabilidade. Este regulamento saiu para evitar o greenwashing. Ou seja, o objetivo é evitar o greenwashing dos fundos, porque agora toda a gente começa a dizer que tem produtos verdes, não é? Agora é tudo fundos verdes e tenho vários fundos e todos são verdes e há quem afirme que 100% dos seus fundos são verdes. E, portanto, então, mas como é que é? Como é que nós sabemos se são ou não são verdes? Então, temos um regulamento que diz que podemos ter fundos com características ambientais e sociais, que têm de cumprir com um determinado conjunto de pressupostos que este regulamento diz. Podemos ter fundos que têm um objetivo de sustentabilidade, que têm de cumprir com um conjunto de critérios também aqui definidos. E podemos ter fundos, ponto, em que não estão alinhados com nada. Mas os fundos de investimento vão ter de dizer se têm ou não os temas ambientais, sociais e de governance incorporados na sua política, podendo sempre dizer que não têm. Este regulamento não vem obrigar ninguém a ter produtos financeiros verdes. Vem apenas obrigar aos fundos de investimento a dizer se têm ou se não têm. Okay? No próximo slide podemos perceber um bocadinho melhor como é que um fundo pode reportar isto. Pode reportar a dizer, olha, 10% do meu fundo está alinhado com a taxonomia. Mas para um fundo conseguir dizer isto, ele vai ter de recolher informação às suas empresas, não é? Como é que eu sei? Vou ter de perceber qual é o turnover verde, qual é o volume de vendas, qual é o CAPEX, qual é o OPEX. Ou seja, o fundo de investimento, que até agora só recolhe informação financeira, vai ter de começar a recolher informação ambiental e social para depois, no final, conseguir dizer o quão alinhado ele está com a taxonomia. E, mais uma vez, as empresas terão de fornecer essa informação. No próximo slide, esta questão, isto é muito complexo, é apenas um mapa que tem um pouco a ver com a evolução que se espera de que este regulamento tenha. Portanto, este regulamento para os fundos de investimento é um regulamento que tem várias fases de implementação e que passa por uma primeira fase, os fundos dizerem se incorporam ou não incorporam os temas na política de investimento e na sua política de remuneração. Aqueles que têm mais de 500 pessoas, já agora em junho, vão ter de fazer a sua declaração sobre os principais impactos adversos, ou seja, assumir que os seus investimentos têm externalidades negativas e dizer os meus investimentos provocam emissões de CO2, os meus investimentos provocam um consumo exacerbado, provocam um consumo de materiais. Portanto, começar a assumir os impactos indiretos é obrigatório para quem tem mais de 500 organizações com mais de 500 colaboradores.
E depois, durante o ano 2022, e aí, Anabela, podes passar para o próximo slide, é onde começa o grande desafio, que tem a ver com os fundos de investimento têm, durante o ano 2022, têm até dezembro de 2022, para começar a recolher informação sobre as empresas em que investem. Quando nós estamos a falar de fundos que investem em empresas, temos 14 indicadores obrigatórios, em que 9 são de clima e ambiente e 5 são sociais. Se estivermos a falar de fundos de investimento imobiliário, temos 2 indicadores que são necessários ser reportados. Se estivermos a falar de fundos nacionais e fundos soberanos, também existe um indicador que é necessário ser relatado. Portanto, só para ter uma ideia que qualquer empresa que pertença a um fundo, quer seja private equity, quer seja venture capital ou um fundo qualquer, o seu fundo vai começar a questionar, tem o ano de 2022 para vos questionar sobre estes indicadores, ok? E agora, Anabela, podes passar rapidamente, porque esta informação está pública, portanto, fala-se quais são os indicadores. Só para terem uma ideia, estamos a falar das emissões de CO2 âmbito 1, 2, idealmente o 3, estamos a falar da intensidade de energia, intensidade carbónica, das emissões, dos resíduos perigosos. Podes passar para o próximo. Alguns aspectos, alguns também sociais, ligado à diversidade, às queixas que possam existir, ao gap que existe entre salários para o mesmo nível entre homens e mulheres. E, portanto, isto tudo vai ter de começar a ser reportado. No próximo slide. Exatamente. Ora bem, isto é um contexto para percebermos que há muita coisa que começa a ser reportada e que pode não ser só para os relatórios de sustentabilidade. Depende de... Ou seja, se calhar há uns tempos nós achávamos que uma startup não tinha nada a ver com este tema, ora, passa a ter. Porque se a startup estiver dentro de um venture capital ou dentro de um private equity, o private equity vai ter de responder a isto. Portanto, a bela da startup vai ter de começar a responder a esta informação. O que significa que vale mais quando nós todos estamos a começar empresas, já assumir que vamos ter de responder a estas perguntas e criar os procedimentos normais, porque todos nós temos de entregar o IES ao final do ano e ninguém põe isso em questão. Então também, além do IES, temos de começar a entregar este tipo de indicadores, que por agora é aos fundos, mas eu acho que um dia mais tarde há de ser ao INE ou um Ministério das Finanças, não sei muito bem, ou um outro Ministério híbrido, meio finanças, meio verde, porque esta informação... Espera-se que esta informação um dia esteja toda disponível num ponto único a nível europeu de todas as empresas a nível europeu, tal como a informação financeira também está disponível. Portanto, no próximo slide, apenas recordar que o setor financeiro identificou os fatores climáticos como riscos financeiros e quando o setor financeiro identifica qualquer coisa como um risco, significa que então, tudo isso passa a ser incluído em tudo que são análises financeiras e passa a ser pedido às empresas para reportarem. E no próximo slide, nós podes continuar exatamente, neste slide nós conseguimos ver que aquilo que o setor bancário, já vou explicar isto melhor, pensou há cerca de 4 anos atrás, foi bebido e imbuído pela nova proposta de diretiva de reporte de sustentabilidade. Ou seja, o Financial Stability Board, que é uma organização de bancos centrais a nível europeu, identificou a dada altura, em 2017, que o clima de facto poderia ser um risco financeiro. Então, criaram uma task force para tentar perceber e responder à seguinte pergunta: se o clima é um risco financeiro, eu como investidor, que informação é que preciso ter das empresas para eu saber se estou a investir numa empresa que vai ter continuidade no futuro ou não? E desenvolveram um conjunto de recomendações. Essas recomendações estão disponíveis já há 2 ou 3 anos e já se suspeitava que essas recomendações iriam ser tornadas obrigatórias por esta nova proposta de diretiva e foi isso que efetivamente aconteceu. Ou seja, a nova proposta de diretiva de reporte de sustentabilidade inclui praticamente tudo aquilo que que o tal Financial Stability Board, que criou uma task force, sugeria. E no próximo slide,
Isto é as recomendações. Estas são as recomendações, o outro das recomendações, desculpa, este é denso, mas só para perceberem o seguinte, o que é esperado é esperado que as empresas passem a reportar de forma muito mais estratégica e no modelo de governance como é que isto tudo está inserido, ou seja, é esperado que as empresas, primeiro, reportem âmbito 1, 2 e 3 de emissões de CO2, segundo, que descrevam como é que nós sabemos que, na melhor das hipóteses, a temperatura vai aumentar 1,5 graus, na melhor das hipóteses. Então, tendo em conta isso, como é que isso vai alterar o meu negócio? E eu preciso de dar a conhecer isso aos investidores. Portanto, é os tais cenários. Imaginemos uma empresa de vinho, se a temperatura vai aumentar 1,5 ou 2, vai alterar o meu modelo. O que é que eu estou a fazer hoje para conseguir adaptar o meu modelo a essa alteração? E assim sucessivamente. Eu sei que existirão novas exigências. Será que aquilo que eu vendo hoje vou conseguir vender dentro de 10 anos ou vai ser proibida a venda? E, portanto, isto está a ganhar uma outra dimensão mais de cenários e mais estratégica. E é isso que esta nova diretiva coloca em cima da mesa e fica à espera que as empresas reportem. No próximo slide, isto é um esquema, só para ter a ideia que as coisas estão, de facto, estão-se a começar a definir. Ou seja, basicamente, o que é que isto está a dizer? Está a dizer que vai ser obrigatório, espera-se que as empresas comecem, a partir de 2024, referente a 2023, a reportarem de acordo com esta nova diretiva. Esta nova diretiva vai incidir sobre todas as grandes empresas, independentemente de serem cotadas ou não cotadas em bolsa. Tudo o que é grandes empresas, independentemente do número de colaboradores, desde que encaixe num dos critérios de grandes empresas, é para reportar, e todas as PMEs que são cotadas em bolsa. Sendo que as PMEs cotadas em bolsa é-lhes dado mais 2 anos, portanto, em vez de começar em 2024 referente a 2023, poderão começar em 2026 referente a 2025. O que é importante aqui perceber? Que a Comissão Europeia vai lançar os seus próprios standards, ou seja, vai começar, possivelmente vai usar o GRI, obviamente, vai usar todos os standards que existem, mas vai criar os seus próprios standards. E vai criar standards para PMEs, para grandes empresas, setoriais, ou seja, isto que antes era o teste da materialidade com base no GRI, vai deixar de ser tão amplo. Nós vamos poder fazer a mesma teste de materialidade, mas há certos indicadores que vamos ter de reportar. Que é para quê? Para conseguirmos ter uma base de dados europeia e internacional, que é isso que se pretende, tal como existem as bases de dados financeiros. No próximo slide... Ora bem, a própria da proposta diretiva diz aqui um bocadinho o standard de reporte que a publicar, ou seja, a Comissão vai publicar standard, ou seja, vai dizer em detalhe o que é que se deve reportar sobre tudo isto que está aqui. Sendo que a primeira etapa é aquela que eu tenho estado a dizer, nós vamos ter de reportar como é que a nossa empresa contribui ou não para a taxonomia, como é que os nossos produtos, o nosso investimento, o número de trabalhadores, aquilo que nós às vezes falamos, emprego verde, ora bem, quantas pessoas é que estão a trabalhar para contribuir para algum destes 6 objetivos ambientais. E enfim, este é um slide maçudo, mas só para vos dizer que vão sair standards sobre isto, ou seja, nós vamos conseguir perceber em mais detalhe o que é para reportar. O próximo slide, que eu acho que é perto do último. Exatamente. O que é que nós devemos aqui fixar de grande mudança? É isso, quem reporta maior número de empresas, já não tem de ser cotada, já não tem de ser de interesse público, tudo o que é grande empresa, sendo que uma grande empresa pode ter 2 pessoas e faturar não sei quantos milhões, portanto é isso que interessa. Todas as PMEs que são cotadas em bolsa, sendo que é sempre aconselhado que qualquer PME também siga este caminho, e eu atrevo-me a dizer que, a dada altura, isto vai expandir a todas as PMEs, mas por enquanto são as PMEs cotadas. As emissões de CO2 são inevitáveis, âmbito 1 e 2 e tendencialmente o âmbito 3, portanto, uma coisa tão básica como isto, que a maioria das empresas não reporta, e que para muita gente, académicos, etc., continuam a achar que isto é muito limitativo. Na realidade, os bancos vão ter testes de stress associados às emissões de CO2 dos seus clientes, portanto, por muito limitativo que seja, é isto que agora vai ser obrigatório, toda a gente vai andar à procura.
E é preferível as empresas darem o seu próprio valor do que a banca recorrer a médias setoriais, porque com as médias setoriais a banca não vai apanhar os bons exemplos, e uma empresa, se tiver de facto boas práticas de eficiência energética, de energia verde, as suas emissões vão ser mais baixas e, portanto, essa empresa vai querer dizer ao banco que as suas emissões são mais baixas, porque senão vai estar num bolo e as suas boas práticas não vão ser identificadas. E lá está. A verificação vai ser obrigatória, coisa que até agora não era. A verificação por uma entidade terceira não era obrigatória. E agora, com esta nova diretiva, passará a ser obrigatória, independentemente de, numa primeira fase, pode ser limitada e depois pode evoluir, mas vai ser obrigatória. E, para finalizar, isto está escrito no documento. Alguma da informação a reportar está relacionada com o reporte destes 4 ou 5 bullet points que eu tenho aqui, que são intensos, mas que têm a ver com o tipo de informação estratégica que se está a pedir, que é como é que o modelo de negócios da empresa está resiliente face aos riscos de sustentabilidade, quais são as oportunidades que a sustentabilidade traz à empresa, quais são os cenários e os planos que a empresa tem, tendo em conta que a temperatura irá aumentar, na melhor das hipóteses, 1,5, portanto, quais são os cenários, como é que o modelo de negócio inclui, de facto, isto no modelo de governação e como é que a estratégia da empresa foi implementada tendo em conta os temas da sustentabilidade. Para finalizar, recordo apenas que também esteve em discussão pública e deve estar para sair em breve alguma proposta de governação para a sustentabilidade. E, portanto, os temas da sustentabilidade, muito em breve, também vão estar incluídos nos temas da governance das empresas. Vamos ver o que é que sai, mas o caminho está a ser bastante mais severo e mais assertivo. E pronto, espero que tenha sido útil. Eu lembro-me de há uns anos atrás, tu dizeres assim, as pessoas só vão levar isto a sério quando começarem a ver a legislação no horizonte. E agora a pandemia veio pôr estes senhores a trabalhar de uma forma intensa, de facto, não é? Parece que... Vieram, e outra coisa que é preciso também nós percebemos porque é que é isto. A história enfim, temos a nível europeu a política é a política o pacto ecológico, não é? Certo. O desenvolvimento da economia, de uma economia europeia verde. Ora, isto só acontece se o dinheiro for verde. E, portanto, o sucesso, desta presidência e desta ambição de termos uma economia verde depende do sucesso do dinheiro ser verde. E, portanto, é um enfoque tão grande neste tema. Claro. Muito bem. É um grande desafio, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que permitimos ter aqui uma visão do que está a acontecer. Não é vai acontecer, está a acontecer. Há imensa gente que acha que não está a acontecer nada, que é uma coisa que me espanta verdadeiramente, mas está, pronto, e muito obrigada pela participação. Se alguém tiver alguma questão a colocar, este é o momento para o fazer. Nós estamos aqui 10 minutos já passado da hora. Se não, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, Sofia, pelo contributo que foi extremamente útil, como sempre, aliás, devo dizer. E até uma próxima oportunidade. Vão continuar a haver mais sessões sobre outras matérias. Espero que a nossa tenha correspondido às expectativas. Bem-ajam, fiquem bem e até à próxima.